Será que esse desconforto que você sente não seria porque você está usando roupas que não te servem? Eu vou te fazer algumas perguntas aqui, eu quero que você seja brutalmente honesta contigo mesma. É você com você mesma. Essas ambições que você tem, elas são realmente tuas? E os teus medos, eles são realmente teus? Essa ideia de sucesso que você persegue, esse modelo de mulher perfeita que você tenta atingir, o tipo de relacionamento que você acha que deveria ter, essas coisas, elas são realmente suas ou são coisas que foram te entregando e você foi aceitando peça por peça, vestindo, mesmo que tivesse apertado, mesmo que tivesse sufocando, mesmo que não fosse o teu tamanho ou a cor que você gosta? Se você atingir o modelo de sucesso do outro, você nunca vai se sentir bem-sucedida. E pior, um vazio vai te assolar porque você vai ter todos os motivos para ser grata e aí vai cair sobre você o peso da culpa de se sentir ingrato por não estar feliz mesmo tendo tudo. Mas que tudo é esse? É esse tudo que você queria? E imagina você perceber que você passou a tua vida inteira perseguindo isso. Então você se esforçou, você foi passo a passo conseguindo coisas e pensando que, bom, eu consegui isso, eu achei que eu ia estar mais feliz, mas enfim, quando eu chegar lá eu vou realmente estar feliz. E assim, passo por passo, você foi indo, foi chegando, a alegria genuína, aquela coisa que você achava que ia sentir, não chegava, mas de repente você pensa que quando você realmente conseguir chegar lá, a alegria vai vir. E aí você chega lá e descobre que não era isso. E quando eu falo sobre os condicionamentos que nos entregaram, é claro que a gente não nasce com um manual de instruções para a vida, não tem nada disso. A verdade é que a gente vai aprendendo a viver olhando para os outros. Então, muitos dos nossos modelos vêm do outro, mas até para seguir o outro, para modelar o outro, a gente tem que escolher qual outro a gente vai seguir. E muitas vezes o que acontece é que os nossos primeiros modelos não são necessariamente escolhidos, porque eles são a nossa família, figuras de autoridade da nossa família. Pais, mães, cuidadores, enfim, quem seja que te criou. Então a nossa família, ela vai nos vestir com várias crenças. Crenças sobre dinheiro, sobre o que é trabalho de verdade, sobre o papel de uma mulher na sociedade, enfim, vários desses conceitos. Gente, os condicionamentos, às vezes eles são tão sutis que a gente nem percebe que está assinando um contrato para a vida inteira. Então muitas vezes, quando eu falo que é sutil, é porque muitas vezes a gente é condicionado por coisas que não são ditas diretamente pra gente. Às vezes é uma conversa que a gente está ouvindo dos adultos na cozinha. Eu sou uma que eu adorava ficar ao redor dos adultos quando eu era pequena, ouvindo as conversas, as fofocas, enfim, as intrigas. Eu estava ali. E querendo ou não, o que eu estava ouvindo, eu estava absorvendo. Eu mesma fui criada ouvindo meu pai, que é um homem de outra época, né, com uma cabeça de outra época, em que ele falava de mulheres conhecidas que eram solteiras ou que eram separadas como mulheres chatíssimas, mulheres que eram confrontativas, então que não se submetiam, mulheres que ninguém aguentava. Vocês entendem o quanto que isso gera, mesmo que a um nível inconsciente, em uma criança, uma crença de que uma mulher que não tem um homem do lado dela é uma mulher defeituosa, uma mulher que você não vai querer ser, porque a questão de não ter um homem está ligada diretamente a um defeito, a uma falta. Então não ter um homem é um sinal ruim. Então fica aquela coisa como se ter um homem do teu lado fosse uma chancela de que você tem valor. E isso, gente, entre milhares de outras coisas que eu ouvi falando ao meu redor, assim, não foi dito diretamente para mim. Então tem pessoas que, por exemplo, têm crenças enraizadas sobre dinheiro que vieram da família delas e elas percebem o impacto disso na vida delas. A dificuldade de ganhar dinheiro, a facilidade em querer se livrar do dinheiro, sabe? Não conseguir receber o dinheiro e já querer logo gastar. Parece que... Gente, isso é crença enraizada. E aqui não começa a pensar que eu tô falando de lei da atração, de reprogramação mental, de mística. Não é. É simplesmente o nosso cérebro é altamente plástico, ele é ensinável. E quando a gente é criança, ele é uma massinha de modelar. Tudo que colocar ali, ele vai se moldar e ele vai ficar daquele jeitinho. Até o dia que você decidir, que no caso é hoje, tomar as rédeas disso tudo. E por mais que seja um trabalho gradual, você vai se empenhar para fazer ele acontecer. E até agora eu só falei dos condicionamentos indiretos, aquelas coisas que você pega no ar assim, e mesmo assim você consegue absorver. Agora você imagina o impacto daquelas coisas que são ditas diretamente para você?
Aquelas coisas que a gente ouve dos adultos, as pessoas que têm poder na nossa vida, figura de autoridade, as figuras das quais a gente depende em nossa vida, dizendo pra gente, mesmo que num momento de raiva, falando que a gente é desajeitado, burro, inútil, incapaz. Pode ter certeza que mesmo que você não tenha acesso a essas memórias nesse momento, há comportamentos que você repete e que não são teus. Há gostos que não são teus. Tem regras que você estabeleceu para a tua vida que não são tuas. Uma criança que ouve desde muito pequena, que é tímida, ela se torna cada vez mais retraída. Uma criança que ouve dos pais, que é burra, ela vai cada vez pior na escola. As palavras ditas estruturam identidade. Então eu te pergunto, você consegue olhar para a tua vida hoje e perceber em que a tua identidade foi estruturada? E aí, conforme a gente vai crescendo, se desenvolvendo, a gente vai tendo mais contato com os meios sociais, na escola, e aí a gente começa a ter outras pessoas nos adjetivando. E essas pessoas são do meio ao qual a gente quer pertencer. A gente quer ser aceito justamente por essas pessoas que começam a falar sobre nós. E aí a gente começa a perceber que se a gente quiser ser aceito, a gente precisa se moldar. No caso das mulheres, então, a gente percebe que ser bonita deixa a vida mais fácil. E aí começa a corrida pela beleza, para se ajustar num padrão. Maquiagem, enchimento no sutiã, saltos que machucam os pés, dietas restritivas. E mesmo assim, quando a gente está perto das meninas que a gente acha que são realmente bonitas, a gente se sente a esposa do Shrek. Pronto, tá tudo errado com a gente. Então a vida continua e os comportamentos e condicionamentos continuam chegando, a gente já aprendeu a aceitar, então tá tudo certo, vai ser assim mesmo. E aí cresce essa sensação de desconforto, de não pertencer à própria vida, de estar interpretando um papel. Esse é o sinal de que você está usando roupas que não são tuas. E quando você começa a se relacionar amorosamente, então, tem gente que chega na tua vida com as mãos para trás, assim você acha que a pessoa vai te entregar um buquê, mas o que ela tem ali é um molde. E o mais incrível de tudo isso é que tudo que você se torna para se moldar ao que essa pessoa queria é o contrário do que você era, que fez essa pessoa se apaixonar. Então, quanto mais você se esforça para caber no molde, arrancando partes tuas, mais essa pessoa parece se distanciar, parece se desinteressar. E aí, quando tudo acaba, quem sou eu? O que eu gosto? É sempre a mesma coisa. Daí você vai me dizer, tá, Fê, ok, já entendi que eu tenho que descobrir o que não é meu, o que não é meu, mas como é que faz? Então aqui a gente começa a falar do material que a gente vai usar nesse trajeto, tá? O que a gente vai levar para essa trilha. E a primeira coisa é que eu quero fazer um vídeo específico para esse journal, tá? A gente vai usar um diário da nossa jornada, mas eu vou fazer um vídeo especial explicando certinho como deve ser e tal. Mas você vai separar um caderno especialmente para isso. Eu vou pegar o meu aqui, peraí. Ó, esse aqui é o meu. É um caderno que eu comprei com essa capinha de couro. Aqui tem conteúdos extremamente sigilosos, muito pessoais. E você vai ter um desse, tá? Independente do caderno, tá? Estou mostrando o meu como exemplo. Mas você vai ter um caderno porque a gente vai ter muita coisa para registrar nesse caderno. E alguns exercícios que eu vou passar para vocês também que vão extrair de vocês várias respostas que são importantíssimas para a gente chegar no nosso eu mais puro, na nossa autenticidade, enfim. Mas a gente vai eliminar qualquer sabotador. Então, mesmo que você não tenha ainda o teu caderno, o teu diário do trajeto, você vai pegar uma folha em branco ou um caderno que você já tenha e você vai começar a anotar algumas coisas que eu vou te falar, tá? A primeira coisa que você vai fazer é, você vai se questionar sobre as suas verdades absolutas. Você vai escrever essas 3 coisas com espaços para descrever quais são as tuas verdades absolutas sobre essas 3 coisas. Primeiro, quais são as tuas verdades absolutas sobre sucesso? Escreva o que é ser bem-sucedida para você. 2, quais são as tuas crenças, tuas verdades absolutas sobre dinheiro, sobre como conseguir dinheiro, sobre riqueza, descreva. E 3, quais são as tuas verdades absolutas sobre relacionamento? Até qual idade você quer casar? Você quer realmente casar ou não? Você tem que casar? Você tem que ter filhos? Escreva.
Começa por esses 3 e se surgirem mais tópicos, daí você também descreve. Quanto mais você conseguir aprofundar, quanto mais longe você for, melhor. Então agora que você já descreveu todas essas verdades absolutas, o que você vai fazer é questionar cada uma delas e o quanto elas têm te servido na vida, o quanto elas talvez tenham sido fonte de escassez ou até de ansiedade, porque você fica colocando certas obrigações, certos limites, coisas que será que precisa? Vamos questionar tudo. Você vai realmente instalar um filtro na tua cabeça e vai passar cada uma delas por esse filtro. O filtro da tua verdade, o filtro da tua necessidade. E é muito importante discernir o que é a tua necessidade, tua como ser humano, e a necessidade de aprovação pelos outros. E aí você tem que perceber também esses limites que você colocou para você, esses desejos, esses sonhos, se eles são seus ou se você está só se espelhando em quem está ao teu redor. Ou pior, se você está se espelhando em pessoas estranhas de rede social, em famosos, enfim, que às vezes tiveram uma outra história de vida, que começaram de um outro ponto e têm outros privilégios. Perceba, é você se tornar a investigadora de si mesma. Você vai avaliar cada crença rígida, cada limite que você se impôs, cada cobrança indevida que você faz a ti mesma, e aí você vai reescrever tudo. Independente do quão louco pareça hoje, independente de parecer algo que talvez não seja tão bem aceito pelo teu meio, por quê? Porque não é sobre a vida deles, é sobre a tua vida. E aí eu já vou te preparar, porque provavelmente a parte mais desafiadora desse processo é enfrentar aquelas crenças que são expectativas dos teus pais para você. Muitos pais criam os filhos para realizar os sonhos que eles não conseguiram realizar, ou então para serem iguais a eles. Isso é tão injusto. Seja grata aos teus pais, respeite eles, mas honre eles sendo feliz. Essa é a única vida que você tem e ela é só tua. E isso não é sobre procurar culpados para suas feridas, para os teus problemas. É sobre você abrir o teu armário, acender a luz, tirar tudo para fora, limpar o ambiente, olhar para esse vazio, perceber e ficar um pouco no vazio, porque vai acontecer um vazio, porque muitas vezes o que acontece é que você vai olhar para você, para si mesma, e não vai nem conseguir entender o que é você e o que é o outro. E aí pode ser que surja também o medo do vazio, mas muitas vezes é nesse vazio que a gente encontra o espaço para descobrir o nosso próprio estilo. E quando você descobre o teu próprio estilo, aquelas fantasias que você usava perdem o sentido. Porque a melhor roupa é se vestir de si mesma, é você estar na tua própria pele. Então você vai olhar peça por peça, vai perceber o que não te serve mais, vai tirar, vai perceber que certas coisas você tem que adquirir, então talvez você tenha que ler mais livros, que obter mais conhecimento, enfim, experiências de vida. Tem coisas também que a gente precisa colocar no nosso armário. Esse aqui é só o início. A gente tem muito caminho pela frente. Eu tô muito feliz de te ter aqui e eu quero te ver brilhar. Esse aqui é o ambiente que você vai usar para construir o teu futuro.